Agora, testado foi o que o Neymar colocou lá para não jogar. Então, eu tava falando, eu ia falar sobre isso agora. Bom, ficou feio, né, a situação em relação ao Neymar. Eu sei que o jogador, o departamento médico do Santos, o técnico do Santos, todos confirmam que ele tem um desconforto muscular. E se tem um desconforto muscular, existe o risco de lesão, o jogador realmente tem que ser preservado, não pode jogar. Ele tinha um risco de lesão, foi identificado ali no departamento médico do Santos. O problema é que ele tinha dado uma declaração depois do jogo contra o Bragantino de que não, ele estava bem. Porque no jogo contra o Bragantino ele saiu ali com desconforto e tal. Ele falou, não, eu tô bem, faz tempo que eu não jogava um jogo com tanta intensidade, podem ficar tranquilos e tal, que eu tô ótimo. Ele deu essa declaração, publicou no Instagram dele. E aí, ele foi de folga para o Carnaval, assim como todos os jogadores do Santos. Mas a folga do Carnaval terminou na quarta-feira. Olha só a diferença do Santos para o Corinthians. O Corinthians, quarta passada, tinha um jogo decisivo lá no Equador. Teve que ir viajar para jogar o jogo decisivo no Equador. O Santos, quarta-feira, estava voltando da folga de Carnaval, então teve tempo para se preparar. E, teoricamente, o Neymar teve tempo ali para, quem sabe, se recuperar. Mas estava na folga, a folga foi dada para todos os jogadores, o Neymar aproveitou, curtiu o carnaval com a família, enfim, com os amigos, e aí voltou, mas no treino seguinte, na quinta-feira, ele já não tinha mais condição de treinar. Então foi preservado no treino da sexta, do sábado, no domingo, antes do almoço, ele fez um teste e olha, sentiu assim, ó, não vai dar. E aí, naquele momento, todo mundo sabia, os jogadores do Santos, a comissão técnica, que o Neymar não seria utilizado. O que aconteceu? O Caixinha falou, olha, eu acho que eu preciso de você no banco. Vamos criar uma expectativa, vamos criar uma dúvida. O Caixinha pediu isso pro Neymar. Depois, na coletiva de imprensa, o próprio Caixinha disse, eu pedi para ele pro banco mesmo sabendo que ele não poderia entrar, não poderia jogar. E vamos acompanhar, inclusive tem a sonora aqui, a fala do técnico do Santos em relação ao problema do Neymar. A única coisa que foi pensada foi, o jogador tem um desconforto, se tem um desconforto, não vou arriscar o jogador no Santos. Eu não penso na seleção brasileira, obviamente, como deve estar calculando. Aliás, nós estávamos a pensar aquilo que era, antes da seleção brasileira, ter um jogo da final. Então, quando um jogador tem um desconforto, seja ele qual for, e pode estar associado a algum risco de lesão, eu não vou arriscar nesse sentido. Felipe Melo, mas o Caixinha diz aqui, né? Eu não me preocupo com a seleção brasileira, mas acho que o Neymar se preocupa. Acho que pode ter tido também um pouco de, vou tirar o pé aqui, porque senão vou perder também a minha volta à seleção. Isso é uma questão que a gente não pode afirmar, né? Mas o torcedor pode tirar a conclusão. Olha, era o jogo mais importante do ano para o Santos, o único possível título que o Neymar poderia disputar nessa temporada, porque ele só tem contrato com o Santos até o meio do ano, então esse era o único título que dava para disputar, já que o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil vão estar em andamento, né, até o meio do ano, e ele não foi, teoricamente, para o sacrifício, foi poupado ali para preservar uma possível lesão, que poderia não acontecer, mas, enfim, o Neymar não jogou. Bom para quem? O Corinthians, e olha que eu li uma frase muito interessante ontem dizendo o seguinte, que a maior vantagem que um time pode ter é exatamente contar com o Neymar. E o pior problema que um time pode ter é não contar com o Neymar. O mesmo time. Muda o ambiente até, né, pro Santos quando o Neymar tá em campo e quando não tá. Como é que é o nome do rapaz que entrou no lugar do Neymar? O Tassiano. Tassiano, tadinho, ó, a responsabilidade. Você sabe que o Tassiano é bastante rodado em clubes aqui do Brasil, tava no Bahia antes do Santos, se eu não me engano, e é só mais um dos absurdos que algumas diretorias decidem cometer aqui no futebol brasileiro. O Tassiano ganha 1 milhão por mês no Santos. Mentira. Mas hoje em dia tá assim, viu, o Lupato, Sabino? Trouxeram ele do Bahia pra ganhar. Por mês? Exatamente. O Tassiano. Foi o que eu falei, é um dos absurdos que a gente vê aí pelo futebol. Mas são muitos jogadores que muitos ganham absurdos, Hoje, jogador que ganha... Olha, tô falando de primeira divisão, tá, gente? Jogador que ganha 200 ou 300 mil... É difícil você encontrar hoje em ou time acabou grande. de subir profissional, ou é um jogador que vem de um clube menor e tal, e aí tá tendo sua primeira chance em um clube grande, porque hoje em dia é de 500 pra cima.
600, 700, Absurdo, 1, né? 2. O cara é reserva. Reserva. Reserva ganha 200 mil hoje em time da primeira divisão. É brincadeira, né? Mas assim, é claro que é um recorte de 2% jogadores que tem no Brasil. 98% jogadores de times que disputam Série A2, Série A3, Série A4 de campeonato estadual, né? São jogadores que ganham, às vezes, um salário mínimo, 2 ou 3 salários mínimos. Muitos jogadores de futebol, é até a gente injustiça falar que jogador de futebol ganha bem. Poucos ganham muita grana e muitos ganham pouco dinheiro quando recebem, porque muitos clubes estão quebrados. Agora, falando do Corinthians, o Timão venceu, classificou 2-1. O Garro fez o primeiro gol dele nessa temporada, um golaço. Aliás, ele bateu uma falta e o goleiro Brazão fez a defesa e na sequência ele fez um golaço chutando no ângulo sem chance de defesa. E o Yuri Alberto fez o primeiro gol, né? Yuri Alberto, um personagem importante na partida, porque ele ocasionou a expulsão do Zé Ivaldo. Quer dizer, o Zé Ivaldo ocasionou sua própria expulsão, dando o carrinho. Pediu pra ser expulso, né? Pediu pra ser expulso, mas o Yuri Alberto estava envolvido na jogada. E ele falou sobre essa jogada ali, ele ficou preocupado e também sobre essa fase. E ele saiu mancando bastante, né? Vamos ouvir o que falou o Yuri Alberto, falando inclusive sobre essa situação dele sair mancando. Meu pé acabou travando na grama ali, na hora que comecei a chorar de desespero, mas glória a Deus que não seja nada sério, mas a gente vai fazer alguns exames, mas muito feliz pela vitória, pela entrega. Acho que essa torcida, esse grupo merece muito estar nessa grande final e a gente vai lutar, vai batalhar para que a gente possa ser campeão. Pô, é uma alegria muito grande, eu quero estar ajudando de qualquer forma, me entregando em campo, fazendo gol, dando assistências, continuar correndo, me sacrificando para esse clube gigantesco. Acho que a importância é muito grande, como você falou, são 5 anos, então a gente tem que valorizar bastante o que esse grupo vem fazendo. E a gente vai batalhar, cara. Só que agora, a partir de amanhã, a gente vai ter uma grande final na quarta-feira. A gente tem que se preparar muito bem para que a gente possa reverter esse resultado. Muito bem, tá aí então o Yuri Alberto, que foi personagem no jogo ontem, fazendo 2-1. Agora o Corinthians, depois de 5 anos, está na final do Campeonato Paulista, mas não vai pensar na final ainda, porque quarta-feira tem o jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. O Corinthians precisa fazer 4 gols de diferença para avançar. E por falar em 4 gols, quem fez 4-0 no Barcelona de Guayaquil foi o Independente Del Valle, que jogou nesse final de semana pelo Campeonato Equatoriano e goleou o Barcelona de Guayaquil por 4-0. Porém... É clássico local, né? É um duelo Del local. Valle e Barcelona. O Del Valle é um time novo, né? Enfim, mas o vem Barcelona se destacando. Vem se destacando. O Barcelona é o grande time do Equador. Mas o Barcelona estava poupando seus jogadores para o jogo contra o Corinthians, tá? Então tomou de 4-0, mas estava poupando os jogadores. E o Corinthians agora vai esperar o seu adversário, que sai hoje, entre Palmeiras e São Paulo. Aliás, o Palmeiras e o São Paulo